Fala, galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer o nosso estudo aí de mercado, onde a gente vai estar falando aí para a semana o que é que pode acontecer, o que é que não pode, e já fazer as marcações, né? Antes, já vamos começar deixando aquele like, curtindo o canal, porque ajuda muita gente, todo dia gente chegando, falando, querendo aprender o Smart Money, e aqui no canal é o lugar onde as pessoas conseguem aprender de uma forma simples, tá? Então, o comentário, o like que vocês deixam é muito importante para essas pessoas terem acesso a esse vídeo. E se você está chegando, quer aprender de fato, participar de aula ao vivo com os alunos, né, no grupo de alunos todas as terças-feiras. Lembrando, de agora até dezembro, todas as terças-feiras de manhã, a gente vai ter um dia de pregão acompanhando junto com os alunos do treinamento. E se você não faz parte, esse é o QR Code que manda você lá para o meu site do treinamento, para você entender como funciona o treinamento e ter a oportunidade de adquirir. E aí, com isso, entrar no grupo ali seleto dos alunos, que a gente faz acompanhamento durante todos os dias no pregão. E às terças-feiras aí vamos ter as aulas ao vivo. Então aproveita, é um conteúdo que você vai ter ele vitalício, um treinamento com mais de 70 horas sobre Smart Money, que eu tenho certeza que vai virar a tua chave definitivamente para você começar a ganhar dinheiro no mercado, beleza? Então, bora falar. Antes, dando um recadinho, não se esqueçam, galera, Mesa Proprietária Americana, aqui é um foco também do canal, lá no grupo do Telegram, tem aí tudo que a gente fala, tem um tópico no grupo específico sobre mesa, tem o tópico sobre os cupons e links que também estão aqui na descrição do vídeo, então assim, ó, quer fazer teste de mesa proprietária? Sempre na descrição dos vídeos vai estar o cupom e o link para você ter acesso aos melhores descontos dessas mesas, beleza? Então, dado o recadinho, bora lá falar do índice, né? Vamos começar, que eu falo para vocês, vamos começar com um gráfico de 60 minutos, né, galera? E eu vou continuar deixando marcado aqui essa linha vermelha, que é a linha do topo anterior lá de trás, tá? Esse topo aqui, ó. E uma coisa que vocês têm que ter em mente, galera, é a questão do parâmetro, como vocês enxergam, a forma como o gráfico está se movimentando. E eu falo sempre para a galera, o grande segredo do Smart Money é você tirar o zoom, é você conseguir enxergar a floresta, não a árvore, né? E às vezes eu vejo a galera olhando um movimento desse aqui, por exemplo, né? Vendo o preço fazendo isso aqui, e aí chega aqui, a galera já começa enlouquecidamente procurar por compra, porque acha que está perto de um fundo, e aí aqui já é fundo, o preço já desceu demais. Gente, isso é a coisa que mais detona vocês no aprendizado, é o viés, tá? Tanto é que vocês perceberam, eu estou operando bem mais curto no índice, eu estou aliviando mão, pegando alvos menores, porque eu quero ficar menos tempo possível perdendo meu tempo no índice. Conta que o mercado americano me dá muito mais dinheiro com muito menos trabalho. Então o índice eu olho ele ali até perto das 10 e pouquinho, depois quando abre o mercado, a partir das 10 e meia eu viro o foco para o mercado americano e aí eu olho só o Nasdaq, porque eu quero ir para onde me faz ganhar dinheiro, tá? Então, assim, são movimentos muito mais objetivos, né? Quem vê aí os meus resultados, eu posto todo dia ali. Ou tu ganha dinheiro ou tu toma stop, é rápido, você não fica refém de gráfico o dia inteiro como o índice faz. E é impressionante como isso cria um vício na turma, que eu fico abismado, às vezes a turma fica de um dia de manhã até o final do dia no pregão, escravo, olhando o gráfico. Gente, vocês precisam parar com isso, tá? Porque chega uma hora que a nossa cabeça já está num nível de estresse que você não vai raciocinar direito, você vai fazer merda, tá? Então tenham cuidado com isso, tá? E aí que eu falo, porque assim, ó, o Alexandre, que é aluno, postou lá no grupo dos alunos, a galera falando em fundo, e ele simplesmente postou essa foto aqui, ó. Gente, olha a distância que o preço tá ainda de um fundo. O fundo é no 122 mil, 123 mil pontos. Nós estamos a praticamente 9 mil pontos do fundo. Então, aonde vocês têm que começar
pensar num pullback é nessa região do 130, que é o 130 mil bola-bola, que também é uma região que pode segurar o preço. Então, vocês têm que entender as possibilidades e saber o que vocês estão olhando no gráfico, tá? Então, tomem cuidado com essa parte aí de achar que já é fundo, achar que o preço desceu demais. Não, afasta o gráfico, tira o zoom, pega os 60 minutos que você vai ter uma ideia aí do que é mesmo se balizar num gráfico, né? E aí, quando a gente fala dos 60 minutos, a gente tem aqui, ó, alguns pontos interessantes, né? Quando a gente fala de 60 minutos. Primeira coisa, eu tenho essa região aqui, já para a gente deixar marcada, um order block bem interessante, tá? Nessa zona aqui, que é inclusive aonde foi que o preço deu começou essa descida brusca aí que ele está fazendo, tá? Então, assim, ó, o primeiro ponto de atenção que a gente tem é esse aí. O outro que a gente está é aqui embaixo, que é onde o preço chegou no Fair Value Gap, né? Temos ainda, além disso, um outro ponto aqui, que é tem esse candle aqui, que é do 60 também, só que é uma situação meio esquisita, tá? Porque esse aqui é o cara do gap que tentou segurar o preço e depois foi engolfado também de novo. Então, assim, eu tenho uma outra região aqui. O que vocês podem pensar nisso daqui, né? Analisar essa região e vocês percebam, ó, que nos 60 minutos ele é o mesmo lugar, tá? Porque todos esses candles aqui, ó, e aí vocês percebem a importância da região quando a gente analisa isso aqui, ó. Nós estamos num gráfico de 15 minutos e nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficos, 5 gráficos, 5 candles, né? Dentro do range daquele primeiro candle, ou seja, 2 horas praticamente, 1h30 que o preço ficou no mesmo lugar. Então, vocês já começam por aí ter uma referência do que é uma região importante, né? Começa por aí. E depois, claro, a gente tem a outra região ali de cima, que é um reteste do fundo rompido. Então, para continuidade, a gente teria isso, né? Então, seria o preço abrir amanhã aqui, fazendo um pullback, para dar continuidade nessa queda, já que a gente tem uma quebra de estrutura muito clara e indiscutível agora nesse movimento de pullback, tá? Então, esses são os pontos de atenção que vocês precisam ter no índice. Emerson, mas e aí eu posso pensar em compra? Gente, você pode pensar no que vocês quiserem. Se vai acontecer, é só o mercado que vai nos mostrar, né? A gente tem pontos aqui que a gente tem que ficar de olho, como esse order block aqui embaixo, essa região aqui, que no time frame pequeno pode ser pontos de inducement para ele continuar descendo. Tipo assim, pega aquela galera que já tá, o preço desceu de uma vez, não deixa. E quando a gente para analisar, ó, pelos conceitos que a gente tem, isso aqui é uma descida única, tá? Não tem pullback, não tem pullback interessante. Esses pullbacks aqui são só correções pequenas que o preço faz, né? As microcorreções dentro do movimento. Então a gente não tem. E outra, o preço parou aqui ainda. Ele ainda não acabou de descer. Então a gente não sabe se ele vai descer. E aí vocês pensam o seguinte, aí a galera começa a imaginar que já desceu demais e aqui o primeiro choque que faz aqui já quer sair comprando. Aí ele pega a galera, bota na liquidez aqui e rasga mais um pouco para baixo. Tomem cuidado com essa mentalidade. Prefiram, façam que nem às vezes eu faço. Fique fora do trade se está na dúvida. O trade não chegou num ponto que você quer, não opera. Não opera. Tá? Não inventa moda para não ficar de fora. O tal do FOMO é a pior coisa que tem para o trader. Aprendam isso. Que é o medo de... fear of missing out. Ou seja, é o medo de ficar de fora. Não tenham esse medo. Não é porque chama day trade que vocês são obrigados a operar todo dia. Não deu o operacional. Não, o gráfico não deu aquela movimentação que você quer. Não faz.
tá? Ou faz que nem eu, saiba o que tá fazendo e pega curto. Pega curto. Essa semana eu errei a entrada ali de ter colocado alvo curto e o trade foi embora, mas peguei e caí fora. Paciência, semana que vem estamos de volta. Não fiquem com essa história, ou medo de ficar de fora, ou medo de, eu entrei e saí, alfacei, agora eu vou pegar o trade de novo para continuar. Tome stop. Se planejem, tá? Então, assim, o índice é esse sentido que a gente tem, tá? Uma bela de uma queda, desculpa, uma bela de uma queda sem pullback e 2 pontos de pullback. Percebam que esse aqui já está num ponto mais baixo, então ele é uma região importante, mas ele está num ponto baixo, ou seja, não para com aquela, mas não retraiu 50%. Gente, isso aqui é uma região importante. Fiquem atentos à região. É assim que trabalhamos, tá? É assim que a gente fala, olha lá, bateu aqui, se o preço começar a voltar, ele está exatamente nos 50%. Fiquem atentos à região. Claro, quanto mais ele subir, melhor. Sim, melhor, mas fiquem atentos à região, tá? Eu não vou deixar FIBO, porque a gente não tem fundo ainda. Isso aqui é uma continuidade, então vai depender de quanto o preço vai, onde o preço vai abrir segunda-feira, tá? Então isso aí é o que a gente tem para o índice, fiquem atentos a isso. Bora falar do dólar. O dólar acabou pegando a galera de surpresa, porque ele abriu aqui no fundo e teve muita gente aqui que esperava que esse preço fosse dar continuidade, né? E aí, sexta-feira, ele fez o quê? Abriu aqui botando todo mundo na venda e saiu estopando. Tá? Então, assim, muito cuidado. Vocês viram? E o dólar é o seguinte, ó. Percebam que ele subiu reto, igual o índice. Ou seja, ele só deu chance para quem pegou esse sweep da abertura e entendeu a leitura. Tá? Apesar de ele não ter quebrado nenhuma estrutura, eu vou ser bem sincero, eu teria ficado de fora, porque ele não quebrou a estrutura e subiu direto, ok? Então, assim, para mim, seria uma movimentação meio que não deu operacional para mim, tá? E aí que eu falo de tomar cuidado quando vocês interpretarem, eu falo pra galera ficar esperto. Poxa, o preço veio aqui, não teve força para romper fundo, voltou. Não vai me vender nesse order block. Entenda a estrutura que o preço está mostrando, tá? Pra você não tomar stop besta. Se o preço renovasse essa estrutura aqui para baixo, aí tudo bem, você ia poder pegar uma operação. Mas ele renegou aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó, ele renegou aqui. Toma cuidado, aqui ele já mostrou força compradora, não deixou descer. Prestem atenção, tá? Então aí a gente tem o que agora? A continuidade nesse Fair Value Gap, para ele chegar até no Fair Value Gap, e tem esse outro order block lá em cima, tá? Eu ficaria esperto no dólar com ele testar essas regiões de cima, tá? Na abertura de amanhã. Vamos aguardar. Para olhar para baixo, ele teria que abrir daqui, né, sem perder essa máxima, perder esse fundinho pelo menos, e aí você poderia ter um pullback que poderia vir até aqui, assim, nessa região. Ainda assim, depois ele pode voltar, né? Porque percebam que agora nós tivemos uma quebra de estrutura aqui, ó. O desenho está horrível, mas deu para vocês entenderem. Nós tivemos uma quebra de estrutura. Então, vocês têm que tomar cuidado para ficar olhando com vendas achando que o preço vai para baixo. Que quem virou para baixo agora foi o índice. E se o índice virou para baixo, o dólar vai testar as regiões lá de cima. Tomem cuidado. Apesar de eu falar sempre para vocês que esse negócio do viés não existe mais, não existe, mas quando tem um alinhamento assim, vocês precisam ficar espertos, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Tá? Preste atenção nessas regiões aqui do dólar. Eu não vou ficar marcando 1 milhão de coisa, porque o que importa são essas zonas aí para vocês tomarem decisões, beleza? Então vamos lá falar do Nasdaq, ó. O Nasdaq, sexta-feira, deu uma movimentação muito legal. Acabei tomando um stop besta, porque eu entrei, digamos assim, eu entrei antecipadamente, tá? Né? O que aconteceu? Deixa eu botar aqui nos 5 minutos que vocês vão entender. Ó,
Aqui, ó, a operação que eu fiz na Bulenox foi essa compra aqui, tá? Aqui, pagou os meus $300. Depois, quando ele veio aqui e rejeitou, eu entrei aqui. Só que, ao invés de eu entrar com a mão normal que eu entrava na MyFounded Futures, eu entrei pesado. Por quê? Porque o teste lá você não precisa de dias operados. Com um dia você passa no teste e a ativação é de graça. E aí, como eu sabia que esse trade ia descer, pelo menos para testar esse fundo, a minha ideia era pegar essa descida aqui. Só que, quando eu entrei tarde, eu entrei na mínima desse candle aqui. Ele esticou, voltou um pouquinho, trabalhou, e aí quando ele desceu, isso aqui que aconteceu, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom que vocês vão entender. Eu tinha deixado meu stop aqui atrás, eu entrei aqui, quando ele trabalhou aqui e ele desceu aqui para baixo, eu baixei o stop para cá. E aí essa violinada aqui me tirou e me custou $1.000. Tá? Por quê? Porque, claro, olha só, a minha ideia era o quê? Por que aqui me custou $1.000 Porque até aqui me dava praticamente a meta da mesa. É por isso que eu entrei pesado. Então, por isso que deu aquele stopão de $1.100. E por que eu travei ali? Porque se você toma $1.200 em um dia, eles te reprovam do teste. Então, foi o tiro que eu dei. Agora voltamos à mão normal, 2, 3 dias aí operando mais leve, buscar esse negativo e voltar ali a fazer o teste, tá? Então, essa foi a movimentação que eu fiz. E depois, na conta PA, eu tinha 2 vezes, eles me tirou na proteção, tá? Que eu entrei aqui, eu entrei nessa continuidade, para vocês terem como eu tinha certeza, eu entrei nessa continuidade aqui, ele desceu, ficou trabalhando aqui, depois voltou, me tirou na proteção, que foi que eu estava mostrando para a galera, ele estava com os 19 e poucos dólares, me tirou acho que 2 ou 3 vezes aqui, porque ele voltava, me tirava, eu entrava de novo, voltou, me tirou, eu entrei de novo, né? E aí depois ele foi embora. E aí, questão da paciência, né, galera? Porque assim, ó, o Nasdaq, quando ele chega no alvo, é mais fácil de você operar. E aí, olha só o que aconteceu. Eu tinha esse Fair Value Gap aqui, mas a gente tinha essa região aqui, ó, que é o teste do payroll, tá? O teste do payroll não, o teste de quarta-feira, da notícia de quarta-feira. Então, quando ele bateu aqui, aí nos 5 minutos que ele fez esse movimento aqui, eu entrei. Só que, claro, aí na PA eu opero muito mais leve. Aí eu entrei aqui e saí nesse Fair Value Gap aqui. Foi essa minha operação. Por que eu saí no Fair Value Gap? Eu não sei se ele não ia fazer isso aqui para continuar descendo. E lá eu não deixo voltar, porque na PA eu não quero saber de manter... deixar a trade ficar voltando. A minha meta ali dos 150 a $160, deu $145, tá ótimo, fechei a sexta-feira, tá? O que a gente tem aqui agora pro Nasdaq? Vamos analisar, né? Percebam o seguinte, por que eu falei da importância dessa região que ele veio testar? Era isso aqui, ó. Essa zona aqui que ele veio testar, tá? Nós temos agora uma situação onde o preço fez uma retração e está subindo, tá? Tomem cuidado com esse buy side liquidity aqui dos 60 minutos, porque podem ser que as pessoas enxerguem ele como compra e ele ainda faça esse movimento aqui antes de subir, tá? Fiquem atentos, tá? Porque assim, ó, quando a gente olha aqui, principalmente o gráfico de 60, né? Aqui, ó, você vê que ele deixou um topo duplo, né? E eu, basicamente, eu não tenho gaps aqui. O que eu tenho aqui são as regiões, né? Que, se eu pegar aqui o gráfico de 15 minutos, por exemplo, eu vou ter aqui uma região de order block, aqui para cima,
que é essa, até mais ou menos, tá? Aqui para cima. E eu vou ter aqui nesse ponto onde ele voltou, ó, um belo de um gap. Então, o que que acontece? Percebam aqui, ó, eu tenho um Fair Value Gap e um Order Block. Então, eu tenho muita possibilidade desse preço ir buscar essa liquidez aqui, tá? Tomem cuidado com isso, ó, porque inclusive, ó, ele já está fazendo movimentos ascendentes. Então, se ele está fazendo movimentos ascendentes, ele abrir nesse domingo, pegar a liquidez aqui e começar a subir, fiquem atentos a essa região aqui, tá? Porque provavelmente é lá que ele vai testar. Ó, pegou liquidez aqui no Fair Value Gap do 15, deu mais um tiro. E agora está voltando. Tem aqui mais um Fair Value Gap do 15. Fiquem atentos a isso aqui, tá? Agora, passou daqui para baixo, rompeu, aí a conversa muda de figura, porque aí essa região aqui segurou e ele vai testar a parte de baixo, tá? Então, muito cuidado com essa movimentação aí do Nasdaq. Eu ficaria bem esperto em relação a isso, ok? Deixa eu só deixar marcado aqui essa região aqui, tá? Deixa eu só ver no 60, porque eu acho que eu vou deixar ali, isso aqui mesmo. Eu vou deixar marcado a região dos 60 minutos, tá? Esse topo dos 60, porque aí vai englobar tanto o order block quanto o fair value gap. E aí quando o preço chega lá, vocês entendem para analisar qual tomada de decisão fazer em cima de quebras de estrutura de time frame menor e tudo mais, tá? Então, esse é o nosso momento, tá? E cuidado aqui, ó, o que deixa um pouco, que eu falo de questão de testar para baixo e prestar atenção na abertura, é pela rejeição que teve esse gráfico de 60 aqui, tá? Foi uma rejeição grande e aqui eu tô num ponto estratégico, ó, eu tenho aqui e eu tenho aqui, ó. Eu tenho um meio e eu tenho fortes rejeições em ambos os lados, tá? Então, olha só, tá no meio do rio. Então, tomem muito cuidado, os ansiosos de plantão que querem sair operando na abertura do mercado de domingo. Até mesmo porque eu ainda tenho alvo para baixo, do 60, né? E se eu tenho esse Fair Value Gap do 60 para baixo, possivelmente o preço ainda pode, inclusive, continuar antes de subir, tá? Então fiquem ligados, ainda mais que isso aqui, ó. Se eu pegar toda essa movimentação aqui, jogar minha, opa, não é essa fibra aqui, jogar a minha Golden Zone para cá, vocês vão ver que o interesse está aqui embaixo. E olha como coincide, ó, exatamente o primeiro toque dos 50%. E aí ele faz o primeiro toque 50%, desce e volta na outra e depois vai-te embora. Então, fiquem ligados nessa movimentação do 60, tá? No gráfico do Nasdaq. Euro. O euro travou, né? Deu uma venda nesse sweep aqui, tá? De risco, sim. Depois a gente viu que ele deu a venda aqui, ó. Quando a gente olhando o time frame menor, a gente percebe o seguinte, olha só. Nós tivemos a captura de liquidez aqui, a perda de estrutura no fundo, a volta no order block validado e a venda, tá? Essa aqui foi a movimentação do euro. E aí ele foi até o Fair Value Gap do 15 minutos. Depois deu a compra e travou, tá? O que tem que prestar atenção, estarem atentos agora no euro. Opa, deixa eu corrigir aqui. No euro, né? Ele tem que sair dessa trava. Continua aquela mesma coisa que eu falei sexta-feira. Para ele dar continuidade na alta, ele tem que perder isso aqui, tá? O que ele já mostrou para nós? Ele perdeu estrutura 2 vezes, então já está tendo força vendedora. Só que eu tenho uma região muito forte aqui. Então, existe uma grande possibilidade dele ainda vir testar essa zona aqui
antes de qualquer coisa. Então, esse é o ponto que vocês precisam ficar atentos, tá? E o ponto-chave é esse cara aqui, dele fazer esse movimento. Se ele passar daqui, já era. Aí ele pode dar uma sequência nessa subida e testar de novo a máxima ali, tá? Fiquem ligados nessa movimentação do euro. Mas tem sim muita coisa aqui para baixo de liquidez para ele buscar, ok? E para a gente finalizar o ouro não deu nem chance, né? Eu falei para a galera que ele tinha que quebrar essa estrutura e voltar para dar entrada, ele simplesmente pegou e foi embora, sem chance. E agora ele está de novo numa máxima, ele passou de 2.600. O que vocês precisam prestar atenção agora? Nessa região aqui, tá? E enquanto ele tiver, ele tem que tomar cuidado com a liquidez, ele vir buscar aqui nessa zona, né, para dar continuidade. E para pensar em venda, esse cara teria que perder aqui, perder de novo. Aí sim você teria uma confirmação de uma descida até essas regiões aqui, tá? Muita atenção. Ele ainda está bem esticado, né? Então, assim, a gente tem esse range aqui e eu tenho como regiões interessantes essas daqui. Vixe, Maria, minhas marcações aqui estão uma maravilha, né? Eu tenho esse range aqui e como região importante eu tenho esse carinha aqui, ó, tá? Aqui seria o ponto ideal para você possivelmente pensar de novo em compra no ouro e não aqui em cima, beleza? E para pensar em venda, ele tem que quebrar a estrutura, pelo menos nos 5 minutos. Certo, galerinha? Então, mais uma vez, valeu, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês aí no próximo estudo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.